Queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos embarcar em mais uma aventura no universo Ultimate. Desta vez com aquilo que deveria ser Ultimate X-Men. E esse vídeo vai ser meio polêmico porque eu confesso para vocês que eu estou dividido em relação à minha opinião sobre esta HQ, né? Ultimate X-Men vem na esteira de lançamentos que reapresentam a linha Ultimate da Marvel Comics aqui no Brasil, né? Já tivemos aqui o Ultimate Universo, né? Que foi a primeira parte dessa iniciativa de retomar a linha Ultimate, escrita pelo Jonathan Hickman. Aí na sequência veio o Ultimate Spider-Man, também escrita pelo Hickman, com a reapresentação do Peter Parker, pai de família, todos devidamente resenhados aqui no canal. Tivemos o Ultimate Pantera Negra, com a introdução de Wakanda e o papel do T'Challa nesse novo universo. Muita gente, inclusive, viu o vídeo aqui que eu comentei que tem pouca diferença deste Pantera Negra Ultimate para o Pantera Negra do universo 616. E finalmente temos a estreia dos X-Men neste contexto de novo universo. Tudo que eu havia comentado até agora sobre o universo Ultimate estava relacionado com as ações do criador, né, a versão maligna do Red Richards, e como ele havia apagado da existência desse universo todos os super-heróis, que agora estão sendo reativados para combater este ser maligno que está detido temporariamente. Para mais detalhes, vejam os vídeos com as resenhas desses quadrinhos que eu comentei. Acontece que imaginava-se que a linha Ultimate ia seguir por este caminho com a introdução dos X-Men para fazer parte desse time da resistência frente ao criador, mas a senhora Pete Momoko, né, senhorita Pete Momoko, senhora Pete Momoko, que assumiu a missão de entregar os X-Men neste universo, teve uma visão completamente diferente para abordar esse lado aí, para abordar esta série, vamos dizer assim. Primeiro que ela escolhe como protagonista a Hisako. Hisako é uma personagem conhecida como Armadura, né? Hisako Ishiki. A Armadura foi criada ali no contexto de Surpreendentes X-Men, do Joss Whedon. Era uma personagem aqui, ó, que conseguia uma mutante japonesa que projetava ali uma armadura, um exoesqueleto para se proteger de eventuais ameaças, né? A Hisako é uma adolescente que durante a fase do Joss Whedon caminhou ali com a equipe principal de X-Men, da maneira como a Kitty Pryde no passado já havia caminhado, da maneira como a Jubileu em algum momento caminhou. Ela sempre foi aquela mutante aprendiz de herói que estava ali. Aqui a Pete Momoko foi mais além. E é importante, antes de falar da história, falar sobre quem é a Pete Momoko, né? A Pete Momoko é uma artista japonesa que vem ganhando notoriedade na Marvel, que já deu entrevista, inclusive, dizendo que ela não é profundamente familiarizada com o conceito de super-heróis e muito menos com o conceito de nem fã ou leitora assídua de X-Men. Isso provocou resistência em algumas pessoas a respeito do trabalho dela. Um trabalho que aqui no Brasil já saiu em algumas ocasiões, com destaque para Guerras Demoníacas, que eu vou colocar a capa aqui para vocês verem, e também Dias Demoníacos, né? A Pete Momoko, ela tem um traço, uma arte essencialmente que lembra a linha e o traço dos mangás. Essa característica artística dela destaca muito o trabalho dela de outros promissores talentos que a Marvel vem apostando através daquele projeto Stormbreaker. E aqui, ao entregar a linha X-Men na mão dela, a Marvel manda um recado de que quer uma abordagem diferente para esses personagens, né? Isso, para quem estava esperando uma história do Professor Xavier, do Wolverine, da Jean Grey, da Escola Xavier para Jovens Superdotados, é um banho de água fria, porque a Pete Momoko vai contar uma história muito mais intimista. Para alguns chega a ser
quase que uma história solo da Isako, uma história solo da armadura. Mas acredite, é uma excelente HQ de mutantes. Talvez não fosse necessário o título X-Men, Ultimate X-Men, mas se não fosse o título Ultimate X-Men, a gente não estaria falando sobre este quadrinho. E esse quadrinho, ele já começa dando um recado para os leitores sensíveis, né? Aviso de gatilho é o que o editorial colocou aqui. Esta história lida com temas delicados como suicídio, bullying e exploração sexual infantil em uma história de X-Men, né? Essa história se passa no Japão e a gente vai conhecer a então jovem estudante Isako, que na sua formatura resolveu retornar à escola, a qual ela não frequentava já há algum tempo, por conta de um trauma que aconteceu com um amigo dela, né? E aí vocês já começam a deduzir algumas coisas. Essa ausência do amigo da Hisako faz com que ela entre num estado de depressão e se afaste dos estudos. Essa depressão na adolescência, junto com uma maneira confusa de lidar com o luto, vão ser os gatilhos perfeitos para que a Isako manifeste então os seus poderes. Esses poderes ela não vai compreender ainda do que se trata, nem de onde vieram e nem o porquê aquilo está acontecendo com ela. É neste momento que a história se conecta com aquilo que tem de mais básico na franquia X, né? Jovens mutantes desesperados por uma maneira de aprender a controlar suas habilidades recém-adquiridas. A Isako não é diferente, ela tenta no primeiro momento levar uma vida normal, mas à medida que os dias vão se passando, ela começa a ser abordada e perseguida por uma entidade, por uma sombra, por um ser, por uma criatura, que só vai ser explicado mais adiante na trama. Esse Stalker tende a ser um personagem que vai começar a nos entregar algumas pistas a respeito de para onde a Pitch Momoko está querendo levar essa história. E essa é uma história que ela vai dialogar profundamente com a cultura, o momento e a situação na qual o Japão se encontra, né? E por que é importante isso? Porque a obra ela não esconde em nenhum momento que ela é essencialmente japonesa, né? A Panini, a Marvel, enfim, resolveram inclusive colocar um léxico, que nada mais é do que um dicionário, uma forma de aproximar o leitor de alguns elementos que são citados na trama e que talvez para nós aqui sejam elementos estranhos, porque trata-se de uma cultura muito única ali, muito peculiar, uma coisa muito japonesa. Essas explicações ajudam a gente a entender o que é ser adolescente em um país como o Japão, com uma diversidade cultural bastante própria, né? Com uma presença muito forte de questões religiosas, folclóricas, mitológicas e que se fazem presente nessa história. À medida que a gente acompanha a Isako nessa investigação do que está acontecendo com ela, a gente também vai conhecer uma outra personagem que no primeiro momento se chama Mei e depois a gente vai descobrir que ela tem uma alcunha de tempestuosa. E é aqui que a gente percebe que a Isako não está sozinha nisso de ser uma adolescente com poderes mutantes. Essa virada na trama, essa introdução de outros jovens mutantes vai também ser mais um elemento que aproxima ali daquilo que a gente já viu várias vezes dentro da linha X-Men. Os mutantes se encontrarem, se ajudarem e de alguma maneira tentarem desenvolver melhor as suas habilidades, né? Em determinado momento, essas jovens vão perceber que essas habilidades podem ser fruto de alguma espécie de experimento, alguma espécie de anomalia. E essa anomalia ela começa a ter conexão com algo que também é muito inerente no Japão. Seitas obscuras, seitas secretas, né? E que uma delas se chama Filhos do Átomo, né? Filhos do Átomo. Essa seita de Filhos do Átomo utiliza-se de estudos, de mapeamento, de questões
científicas para encontrar potenciais novos mutantes e de alguma maneira utilizar as habilidades deles a seu favor. Aqui a história começa a ficar ainda mais interessante, porque a trama da depressão da Isako, a trama do encontro dela com outras jovens, vai se conectar com essa trama da exploração infantil, vai se conectar com essa trama de um lado mais obscuro do Japão. E aqui a gente tem um tema que é delicadíssimo sendo tratado, que é o tema do suicídio, né? O Japão é um país com números recordes desse tipo de situação, principalmente envolvendo adolescentes, né? Principalmente envolvendo pessoas jovens. E a Pitty Momoko, ela foi corajosa de tratar esse tema, como também ela foi corajosa de tratar o tema da violência doméstica, né? A Mei, ela vai ter a sua origem contada e a gente vai perceber que ela tem uma família desestruturada, ela é uma jovem completamente diferente do contexto da Isako, e as duas se aproximam única e exclusivamente porque elas são estranhas. Mas outros jovens estranhos vão aparecer e a gente vai perceber que essa comunidade mutante no Japão, ela pelo menos foi a escolha da autora aqui, ela tem um viés muito mais feminino, né? Todas as personagens que cercam a Isako são meninas adolescentes que estão descobrindo seus poderes e elas vão ter que lidar com aquele antagonista que é uma sombra, que é um vilão, que é um stalker, e esse cara ele tem uma história com a Isako. Mas ele também a história dele também ajuda a explicar a condição dos mutantes no Japão deste universo. Em resumo, Ultimate X-Men é a história mais diferente, inovadora e distanciada daquilo que a gente conhece como X-Men, tanto no universo Marvel 616, quanto daquilo que a gente poderia esperar dos X-Men do universo Ultimate. Isso significa que o quadrinho é ruim? Não, muito pelo contrário. Isso significa que a Marvel se proporcionou, se permitiu realizar um experimento narrativo com uma artista extremamente talentosa e que entrega uma abordagem completamente nova para uma franquia que requer, muitas vezes, um frescor de algo diferente, um frescor de algo inovador, né? Então, Ultimate X-Men pode decepcionar aqueles que estão ávidos por uma história de super-heróis no universo Ultimate, mas tem tudo para agradar aquele leitor que está disposto a novas experiências. Tem tudo para agradar aquele leitor colecionador que tem uma cabeça aberta e está disponível a novas possibilidades dentro deste vasto e rico e cada vez mais interessante universo Ultimate da Marvel. Esse foi o Poptopia de agora. Se não for inscrito, inscreva-se, ajude o nosso canal a crescer, a continuar falando de quadrinho nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de IB é sempre muito bom. Comentar um bom quadrinho de X-Men, melhor ainda. Forte abraço, até a próxima.